Oi, pessoinhas do YouTube! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E pra quem não me conhece, eu sou Lulu Winx. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a série explorando o livro de feitiços. Nós já vimos sobre o Glossaryck e a origem da magia. Também vemos a origem deste livro pelas mãos da Skywine. E no último vídeo nós vimos sobre o primeiro filho dela, Justin, o menino príncipe. E agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a rainha, que muitos não gostam. Solaria, a escultora de monstros. E o poeminha, que agora eu não esqueço mais. Um castelo invadido é um herói que nasce com o poder tão forte quanto o aço. Ajoelhe-se perante ela e a força esmagadora ela empunhará. Mas vamos começar pelo começo. A varinha mágica. A varinha dela é conhecida como varinha da agressividade, uma das varinhas mais fortes e mais mortais da história de Milne, já que, como vemos na série, ela deixa marcas luminosas em suas vítimas, que vão crescendo e crescendo até que a pessoa seja destruída. O Milhorse dela é Bartolomeu, o Bravo, de acordo com ela, o melhor que uma rainha poderia querer. É o mesmo Milhorse de Skywine, e só agora percebi que Justin não citou seu Milhorse. A Solaria, diferente das outras rainhas, criou um índice próprio para seu capítulo intitulado A Grande Guerra dos Monstros, onde ela mostra todo o conteúdo que veremos em seu capítulo. Bom, diferente das outras rainhas até agora, ela não colocou o nome tipo ano da ampulheta, como foi a Skywine. O dela chama apenas capítulo, tá? Eu não escrevi isso no roteiro, mas achei legal citar. Bom, gente, no primeiro capítulo, Solaria conta que com o passar dos anos, os Milnianos foram ficando mais fortes, e os monstros com inveja disso. Com inveja. Só na cabeça dela, eu acho. Os monstros impediam os Milnianos de construir vilas onde somente eles ousavam entrar, enquanto ao mesmo tempo eles pediam para que fossem tratados com respeito. Tudo o que eles queriam era igualdade, mas a Solaria via isso de outra forma. Ela achava isso um verdadeiro dilema, afirmando: por que respeitaríamos uma cultura que não respeita a nossa? Ela acha que as rainhas do passado eram muito relaxadas, que permitiam que os monstros se livrassem muito fácil das consequências de seus atos, em vez de dar a ameaça que eles mereciam. Pois o dever de cada rainha era expandir o alcance de Milne e dar aos súditos uma vida melhor. Por isso, a Solaria decide que não será assim durante o seu reinado. Os monstros teriam que se submeter a ela, eles gostando ou não. Caso contrário, eles seriam varridos da terra. Ela nos deixa então um mapa, marcado com os nomes de algumas áreas e os lugares que ela pretendia construir. Em seguida, temos uma carta do secretário do Conselho de Paz dos Monstros, alegando que era inevitável criar uma guerra com os monstros, já que os mesmos não aceitaram suas exigências, e não permitiam que ele atravessasse a Floresta da Morte Certa para voltar para casa. Já no capítulo 2, Solaria revela acreditar que os monstros têm inveja da conquista dos Milnianos, querendo tomar para eles toda a sua magia e poder. Podemos notar que ela tinha um pouquinho de paranoia quando o assunto era monstro, sempre vendo coisas onde realmente não tinha nada. Ela conta que os monstros invadiram acampamentos milnianos e destruíram diversas casas. E ignora minha cachorra, gente, não dá pra esperar ela parar de latir, senão eu vou ficar o dia inteiro pra gravar esse vídeo. Esses acampamentos eram bem longe do Castelo Butterfly. Provavelmente estavam até invadindo a área dos monstros, o território deles, né? Mas a Solaria nunca via por esse lado. Ela acredita que não poderia deixar as coisas assim como estão, e que precisava reunir forças com um exército para acabar de vez com esses monstros. E depois de uma reunião com o Conselho de Guerra, todos votaram para que houvesse uma guerra contra os monstros. No capítulo 3, Solaria revela que seu exército era fraco demais para lutar contra os monstros. E depois de muitas pesquisas em livros antigos, ela encontra alguns feitiços que são úteis para a resolução desse problema. Ela então escolheu unir 3 feitiços, que se funcionarem, transformaria um exército de Milnianos comuns em um exército indestrutível. Em um exército de guerreiros indestrutíveis, né? E o Glossaryck apareceu por aqui só pra dizer que se manteve afastado disso tudo porque não gosta de se envolver com política. Ela então descreve os 3 feitiços utilizados para transformar pessoas comuns
nos tão famosos guerreiros solarianos. Esses feitiços foram rugido do ataque ansiosamente bruto, ofensiva de retaliação à prisão contundente e resposta ao pânico inerte da raiva agressiva. Quando um camponês voluntário passasse pelas 3 fases da metamorfose solariana, receberia uma arma com a chama eterna da varinha de Solaria. A marca dessa lâmina é letal, principalmente para monstros. A primeira voluntária para essa loucura foi a Mina Loveberry, que acabou se tornando então a guerreira solariana mais confiável da rainha. No capítulo 4, Solaria revela que seu exército tomou uma boa parte do território dos monstros. Mas, em contrapartida, eles invadiram o Reino das Nuvens, e agora o Reino dos Cabeça-Pônei, que já eram aliados do Butterfly, estavam cheio de monstros. Milnianos e pôneis se uniram nessa guerra contra os monstros e acabaram obtendo uma vantagem. E os monstros decidiram recuar. Já no capítulo 5, Solaria nos conta que os monstros nunca vão invadir o Castelo Borboleta, pelo menos não enquanto ela for a rainha. Ela também nos conta sobre sua filha, a Eclipsa. Solaria nos conta que é somente ela e Eclipsa, pois ela nunca teve tempo nem interesse de encontrar um rei. Então, Eclipsa era a coisa mais importante para ela no mundo. A Eclipsa era uma criança muito inteligente, que adorava desaparecer pelos lugares secretos do castelo. Ela costumava sumir por horas e voltar somente na hora do jantar. Mas nesse dia, ninguém conseguiu encontrá-la. E a Solaria se sentia responsável por isso. Pois Eclipsa tinha implorado para ir junto com ela conversar com o líder da Horda dos Monstros um pouco mais cedo. O líder era um monstro que conseguia mudar de tamanho, mas tinha dificuldade para pronunciar o próprio nome. E por essa razão, a Solaria achou que não seria seguro levar a Eclipsa junto. Mas, apesar de suas ordens, a bebê Eclipsa saiu da barreira mágica para seguir Solaria. Mas em vez de encontrar com a sua mãe, ela se encontrou com um monstro. A Solaria ficou em choque quando viu a filha ali, acreditando que o monstro queria sequestrá-la. O monstro conseguiu fugir, antes que Solaria conseguisse matá-lo. E Eclipsa ficou lá, chorando. A Solaria acredita que ela estava chorando por ter ficado assustada por quase ter sido morta, né? Mas nós sabemos que não foi bem isso que aconteceu, né, galera? Depois, ela escreve algumas técnicas de aniquilação de monstros e as descreve. Em seguida, ela descreveu o feitiço de pulverização de cristais. Sim, isso que você está pensando e vendo. É um feitiço para quebrar os cristais do Romulus. Exatamente o mesmo que a Eclipsa usa na série para tentar libertar o Globulus. No capítulo 6, ela nos conta que ainda está sob ataque da Horda de Monstros. Os dias são longos e exaustivos, enquanto eles ainda estão presos no castelo esperando pelo retorno dos guerreiros solarianos. Mais monstros chegavam a cada dia, e agora era óbvio que eles precisavam de ajuda dos Lucitors e dos Cabeça-Pônei. Uma aliança precisava ser feita. Caso contrário, o Castelo Borboleta poderia ruir. Então, ela pediu a Recapul que organizasse uma equipe diplomática para pedir ajuda. Essa equipe ficou então composta pela Recapul, Justin, o irmão mais velho de Solaria, que era um gênio da matemática, e um cara chamado Alphonse, o Digno, que ela não descreveu muito. Mas sério, olha a cara dele. Não te lembra alguém? Isso mesmo, aquele velho do quadro, que aparece no episódio do Baile da Lua Sangrenta, e alguns outros que envolvem a Eclipsa. O cara do quadro cujo todos temos a teoria de que seja o verdadeiro pai da Eclipsa. Mas enfim, esses 3 vão usar a tesoura dimensional para sair discretamente do castelo e pedir ajuda. Solaria admite ter uma fé abundante em suas habilidades. No capítulo 7, já se passaram 10 anos dessa batalha sangrenta contra os monstros. O sucesso da missão da Recapul recuperou o Castelo Borboleta. Os reinos se uniram e conseguiram fazer os monstros recuarem, mas apenas na Floresta da Morte Externa. A Alta Comissão de Magia sugeriu um cessar-fogo contra os monstros, mas a Solaria é contra. Os monstros estavam em menor número,
e ela acredita que eles não mereciam o mesmo respeito que os Milnianos, os Lucitors e os Cabeça Pulpa. Ela acha que um cessar-fogo iria apenas incentivar os monstros à aniquilação do único caminho que lhes restava. Ela então começou a trabalhar num feitiço que transformaria a sua varinha em uma arma de destruição em massa, chamado Feitiço de Aniquilação Total. No capítulo 8, Solara nos conta que houve uma queda significativa nas batalhas durante os últimos anos. Ela também diz que fracassou como feiticeira. Solara manteve em segredo suas tentativas de criar um feitiço de aniquilação total, porque nenhuma delas deu muito certo. Ela nem quis escrever o feitiço nesse livro. Ela quer encontrar uma maneira de deixá-lo para Eclipsa sem que o Glossaryck veja. A Solara está brava com o Glossaryck porque ele não ajudou ela em nada, pelo fato dele ser apolítico. E ele também estava bravo com ela por recusar o cessar-fogo com os monstros. Ela acredita que os monstros nunca pararão de vir atrás dos Milnianos até transformar eles em escravos. Para ela, o derramamento de sangue é a única resposta. Mas aqui se encerra o capítulo da Eclipsa. Da Eclipsa? Ai, falei errado. Erros de gravação. Tá escrito errado no roteiro, gente. Mas aqui se encerra o capítulo da Solária, já que ela passará agora o livro para sua filha. E para finalizar, ela nos deixa o desenho feito pela Eclipsa, quando a mesma tinha apenas 7 anos. Esse foi o fim do capítulo da Solária. O que vocês acharam dela? Contem pra mim nos comentários. Ela é uma pessoa bem agressiva, né? Pra ela tudo é guerra. É uma pena mesmo ela não conseguir enxergar esse outro lado dos mundos. Mas agora vamos ter um ponto de vista totalmente diferente desse. Porque é isso aí mesmo, meus amigos. Finalmente chegou o capítulo que todos estavam esperando. Aquele que todo mundo vai ler primeiro quando pega o livro na mão. O capítulo proibido da Eclipsa. Quer ver um pouquinho de magia negra da Rainha da Escuridão? Então se inscreva no canal e acione o sininho das notificações, porque no próximo vídeo nós vamos explorar o capítulo da Eclipsa. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece que aí na descrição tem as outras redes sociais que vocês podem me seguir. Então é isso, até o próximo vídeo, beijinhos e bye! Não enrolei tanto nesse final, né? Mas... Hashtag Disney me contrata. Fui. Tchau.